Graça e paz, meus amados irmãos. Nós vamos ministrar a segunda aula da Escola Bíblica Dominical a respeito da doutrina da segurança da salvação do crente, tomando por base o livro Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, de autoria de J.C. Ryle, que está sendo adotado pela nossa Escola Bíblica Dominical ao longo do presente ano. Em nossa aula da semana passada, nós pontuamos, em primeiro lugar, o que não é segurança da salvação. E em seguida, nós apontamos alguns dos sólidos fundamentos que norteiam a segurança da nossa salvação, as infalíveis promessas de Deus, a gloriosa e perfeita obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário em favor do seu povo e a eficaz aplicação dos seus poderosos efeitos em nós pelo Espírito Santo. E concluímos que é no ser da Trindade bendita que repousa a nossa plena segurança da salvação. Aquilo que o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Trindade, arquitetou na eternidade e executou no tempo e na história. Na aula de hoje, nós exporemos algumas razões pelas quais a plena certeza de esperança é extremamente desejável, conforme aponta Ryle, no seu livro já sinalizado por nós. Em primeiro lugar, num mundo caído e que jaz no maligno, cercado por todos os lados de dores, sofrimento, pecado e morte, a segurança da salvação é uma fonte segura e insecável de consolação e paz para as nossas almas. O fato é, meus amados irmãos, que nós, conquanto não sejamos do mundo e não pertençamos ao mundo, conforme disse o próprio Senhor Jesus, mas nós estamos no mundo, e a palavra de Deus nos diz que este mundo é um mundo que jaz no maligno, e basta que nós observemos as coisas que ocorrem ao nosso redor para constatarmos como esta é de fato a realidade de que está impregnado este mundo caído e subjugado pelo império das trevas e debaixo do justo juízo de Deus. O apóstolo Paulo diz que toda a criação geme, e não somente ela, mas nós que temos as primícias do Espírito, nós também gememos, aguardando a redenção do nosso corpo. Exatamente aquele dia em que Cristo voltará e nós teremos os nossos corpos glorificados, e aqueles que tiverem morrido em Cristo haverão de ressuscitar para uma vida de plenitude, na qual não haverá mais pranto, nem dor, nem tristeza de espécie alguma. Então, quando nós olhamos para aquilo que Cristo já fez em nosso favor, quando constatamos que por causa da obra de Cristo, nós já fomos adotados na família de Deus, o Espírito Santo já veio habitar em nosso coração, tornando-se o penhor da nossa herança e o selo da nossa redenção. Quando nos damos conta de que, por causa da obra de Cristo, como disse o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo de número 8, estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
quando nós nos deparamos com uma verdade tão extraordinária e gloriosa como esta da palavra de Deus, então nós podemos descansar plenamente e o nosso coração pode experimentar consolação, paz de maneira extraordinária. O apóstolo Pedro, no capítulo 5 da sua carta e no versículo 10, ele diz: "E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém." Então, em primeiro lugar, a certeza, a segurança da nossa salvação, ela é uma fonte segura e insecável de consolação e paz para as nossas almas, dentro de um mundo caído e cercado de sofrimentos e dores e pecado e morte por todos os lados. Em segundo lugar, a segurança da salvação, ela torna-nos crentes mais operosos e atuantes no reino de Deus e no serviço que dedicamos ao Senhor. A segurança da nossa salvação, ela tem este condão de tornar-nos mais operosos, mais atuantes, mais dedicados, mais desejosos de servir a Deus com todo zelo, com toda devoção na nossa alma. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20 e no versículo 24, o apóstolo Paulo estava falando para os presbíteros da cidade de Éfeso. Ele tinha consciência de que, ao chegar na cidade de Jerusalém, conforme o Espírito Santo já lhe havia revelado, ele experimentaria sofrimentos, ele experimentaria prisões, ele experimentaria angústias de toda espécie. Mas ele diz: "Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus." A vocação do apóstolo Paulo, associada à convicção segura que ele tinha da salvação que havia recebido em Cristo Jesus, lhe dava, conferia esta determinação, esta operosidade e esse desejo de continuar servindo ao Senhor. Tanto que, na primeira carta por ele escrita aos Coríntios, no capítulo 15, depois de apresentar a gloriosa doutrina da ressurreição, e todo cristão experimentará, aqueles que morrerem em Cristo, como consequência, como decorrência da ressurreição do próprio Senhor Jesus, que ressuscitou para nossa justificação. Depois de apresentar esta doutrina tão extraordinária, que traz, infunde nos nossos corações uma profunda e inabalável convicção e segurança a respeito da nossa salvação, o apóstolo Paulo pôde, pela supervisão do Espírito Santo, escrever: "Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão." A doutrina da segurança da salvação do crente, ela faz com que o crente, nós crentes em Cristo, tenhamos muito mais desejo de sermos operosos e atuantes no reino de Deus e no serviço que dedicamos ao nosso Senhor. Em terceiro lugar,
A segurança da salvação, ela se constitui num poderoso tônico espiritual para tornar-nos mais resolutos em nossas convicções e em nossa caminhada espiritual. Lá na primeira carta, escrita pelo apóstolo João, no capítulo 3 e no versículo 3, ele apresenta uma das mais preciosas resoluções, decisões, que um cristão verdadeiramente convicto da segurança da salvação que nos é concedida por Deus, por Cristo, pelo Espírito Santo, pode e deve tomar na sua trajetória neste mundo. O apóstolo João nos diz: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Dentre as muitas resoluções que a doutrina da segurança da salvação infunde nos corações de um crente genuíno e verdadeiro, verdadeiramente transformado pelo poder do Espírito Santo, uma das mais extraordinárias, certamente, é esta que nos impele a querermos nos purificarmos cada vez mais, assim como Cristo é puro. A si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Em quarto e último lugar, a segurança da salvação, ela é um vivo estímulo para anelarmos a ser crentes mais santos e mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, dado que o verdadeiro crente, aquele que nasceu de novo e foi regenerado pelo poder do Espírito Santo, e em cujo coração o Espírito Santo habita, ele sabe que buscar a santificação não é uma realidade opcional na sua vida, mas sim um imperativo da graça, porquanto está escrito lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e no versículo 3, sede santos, porque eu sou santo. Também está escrito, 1 Tessalonicenses 4, 3, esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. O apóstolo Pedro diz que assim como é santo o Senhor, devemos também ser santos em toda a nossa peregrinação. E o apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 3, ele diz que esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Portanto, como disse anteriormente, a santificação ela não é uma opção a que nós podemos nos apegar ou não, de conformidade com a sua vontade. Pelo contrário, é um imperativo da graça e é um inquestionável sinal na vida do crente que, de fato, nele o Senhor já iniciou a sua boa obra. Boa obra é essa que ele a aperfeiçoará até o dia final. É claro que, enquanto estivermos neste mundo, a nossa santificação ela ainda será imperfeita e ainda virá acompanhada com as manchas do pecado. No entanto, para o crente genuíno, o pecado deve se tornar uma exceção, jamais uma regra. Mas a santificação progressiva, crescente, efetiva e real, ela é um claro indício de que o Senhor já começou em nós a sua boa e preciosa obra. Então nós temos aqui algumas razões pelas quais a plena certeza de esperança e de convicção de vida eterna é extremamente desejável. Porque quando nos damos conta de que a nossa salvação é segura, o nosso coração experimenta consolo e paz no meio das lutas, das dores, das tentações, das dificuldades,
pelas quais nós passamos nesta vida. Em segundo lugar, porque ela nos torna muito mais operosos e atuantes no serviço do Senhor e na nossa dedicação ao seu reino. Em terceiro, porque ela é um tônico espiritual que nos impulsiona a sermos mais resolutos em nossas convicções e em nossa caminhada espiritual. E por fim, ela é um vivo estímulo para querermos ser cada vez mais santos e parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo, porquanto sem a santificação ninguém verá o Senhor. Que o Senhor, pelo seu Santo Espírito e pela mediação de Jesus Cristo, aplique estas verdades eternas aos nossos corações, para o seu louvor, para a sua glória, para a nossa edificação e para a salvação dos perdidos pecadores. A Deus toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração.